Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer e uma grande honra poder estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero continuar meditando no livro de Juízes, no capítulo 6, especialmente a vida de Gideão, pois a vida de Gideão é um paralelo para os nossos dias. Como disse o livro de Eclesiastes, o que é, já foi, e o que foi, é o que há de ser. De forma que nós entendemos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Deus não muda, e Ele é a palavra. E nós sabemos que a terceira etapa para nós hoje, como foi nos dias de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo em carne humana, hoje em nossos dias. É o que nós chamamos a terceira etapa. E é isso que está dando vida eterna aos crentes. Jesus disse em São João 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, o conhecimento da palavra, que vem através da revelação, e isso só pode vir a um povo eleito e predestinado, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E todos nós sabemos que Deus vive em sua palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E ele também disse que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então não tem sentido, veja, Deus ordenar que nós vivêssemos de fé na palavra, se Ele não sustentasse a sua palavra. Então em São João capítulo 1, nós temos no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. De forma que nós entendemos que Deus vive em sua palavra, de tal modo que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então a palavra tem que estar no crente. Veja, Deus nos deu a palavra para que cresçamos nela e através dela recebêssemos o Espírito Santo. Não há outra forma para receber o Espírito Santo. Não há outra forma de ter vida eterna a não ser através da palavra. Então encontramos que Deus vive na palavra. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta disse que esse grande mistério da encarnação está dividido em 3 partes. Primeiro, tudo que Deus foi, Ele derramou em Cristo. Segundo, tudo o que Cristo foi, Ele derramou na igreja. Então o grande mistério de Cristo em vós, veja, esse é o grande mistério que está dando à igreja a fé para o arrebatamento. Então, seguindo os passos de Gideão, logo depois que Deus lhe apareceu em carne humana, e Deus fez isso para colocar fé em seu coração, por isso temos a mensagem de Malaquias capítulo 4. A mensagem de Malaquias 4 é para restaurar a nossa fé à condição original. E o que Deus fez? Ele desceu aqui, no ministério de Filho do Homem, para restaurar a nossa fé, a condição original. Veja, a árvore da vida, fora do jardim do Éden, a palavra encarnada, porque Jesus houvera dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, o caminho, 7 eras da igreja. A verdade, veja, a verdade de sua palavra, veja, a verdade, ela possui 7 vozes, 7 mensageiros, e a vida possui 7 virtudes. Então essa grande verdade da Escritura, as 7 eras, para cada era um mensageiro, uma voz, e para cada voz uma virtude. Nós estamos agora no topo da pirâmide, o amor fraternal, Deus mesmo, tomando forma humana. Então, Gideão, veja, primeiro ele foi escolhido por Deus, segundo o profeta, porque ele era um homem escriturístico. Ele queria um Deus escriturístico e que apresentasse sinais escriturísticos, e por isso ele pediu uma prova, ele pediu um sinal. Ele foi e trouxe a sua oferta. Primeiro, ele derramou o sangue de um animal, porque ele sabia que Deus só se encontra no sangue. Segundo, ele tomou pães asmos. Veja, porque o pão asmo representa a pureza da palavra. E ele então traz isso tudo numa panela,
trouxe o caldo numa panela, trouxe o cordeiro, trouxe o pão asmo, veja, e ele ofereceu sobre uma rocha, porque tudo aquilo que nós oferecemos para Deus tem que ser colocado sobre a palavra, porque a rocha simboliza a palavra. E o anjo então tocou com o seu cajado, e saiu fogo da penha, e consumiu o sacrifício, para mostrar que o Deus que responde com fogo, esse é Deus. Então ali estava Deus manifestado, revelando-se ao seu homem após a saída do profeta. Isso é o grande mistério para cada verdadeiro crente que segue após os dias proféticos, a continuidade da palavra através da igreja predestinada, assim como foi com Josué. Veja, Josué, ele trouxe a continuidade depois dos dias de Moisés, mas a ordem dada a Josué é que ele deveria se manter com os escritos de Moisés, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, meditar dia e noite na palavra que havia sido pregada por Moisés, porque sempre após a saída do profeta, Deus vem para sustentar sua palavra, e Josué deveria se manter com a palavra. Veja, e aquele anjo que lhe apareceu em carne humana, do outro lado do Jordão, foi o mesmo anjo que tirou o povo do Egito e os guiou por 40 anos. Veja, logo depois da aparição de Deus em carne humana, Deus passou a guiá-lo através da mensagem pregada por Moisés, porque estava na mensagem de Moisés todas as fronteiras, todas as demarcações, toda a herança, e Josué apenas seguiu aquilo que estava escrito. Por isso Deus disse para ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. O mesmo padrão segue Gideão. O mesmo Deus que tinha trazido a mensagem através do profeta, e o profeta estava mostrando o primeiro êxodo, esse mesmo Deus podia dizer para ele: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E esse mesmo Deus tem vindo aqui, nos nossos dias, através da mensagem, e dito mesmo para cada um de nós, desde que nós permaneçamos com o que está escrito, porque Deus vive em sua palavra. Repetindo, suas palavras são espírito e vida, e é isso que nós temos que entender. Então veja, Deus está buscando um povo que pode viver de fé em cada palavra que saiu de sua boca, através da Bíblia e através dessa mensagem, porque a mensagem nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. Veja, então Deus, assim como ele veio a Gideão, ele também tem vindo hoje ao crente escriturístico, a esse crente que quer o Deus bíblico, o mesmo Deus que trouxe os mesmos sinais, veja, bíblicos. Então, aonde encontrar Deus hoje? Nessa mensagem. Ali estão os sinais, ali está a evidência, ali está a prova. Essa mensagem nos levou à presença de Deus. Veja, essa mensagem trouxe a nós a presença de Deus, trouxe a nós os mesmos sinais, trouxe a nós a mesma evidência. Então, quando nós podemos seguir a Escritura da mesma forma que Gideão seguia. Então, veja, Gideão foi comissionado. Deus o chamou de varão valoroso. Deus disse: não te enviei eu. E depois Deus disse: eu serei contigo. Veja, mas Gideão, sendo um homem escriturístico, ele conhecia, ele sabia que fazer a obra sem o enchimento do Espírito Santo seria fazer uma obra em vão. Outra coisa, fazer uma obra fora de sua vontade também seria algo em vão. Então ele queria sinais escriturísticos. Ele queria evidências de que Deus estaria com ele. E a primeira coisa que ele pede, veja, é a prova do novelo de lã. Veja, ele queria receber a evidência de estar cheio, completamente cheio da unção. E depois ele queria que a unção estivesse sobre aqueles homens que iriam segui-lo. Do contrário, ele sabia que Deus não teria enviado ele e que Deus não estaria com ele. Lembrando o que disse Davi: eu sei que Deus está comigo pelos homens que Deus me deu. Então, seguindo esse padrão, veja, disse então Gideão, e você não vai encontrar essa prova em nenhum outro lugar da Bíblia, só encontra aqui, porque isso só poderia ser revelado
através da mensagem do profeta, através da revelação da mensagem, que Deus derramaria duas chuvas aqui no tempo do fim. Primeiro, uma chuva na semeadura e outra chuva na colheita. Primeiro um homem ungido e depois um povo ungido. Isso viria a nós em forma de uma chuva, mas essa chuva na Bíblia representa o derramamento do Espírito Santo, de acordo com Joel 2:28. Que Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre a igreja no tempo do fim. E Josué queria essa evidência. Ele não queria fazer uma obra fora de sua vontade. E ele não queria ir sem ter a prova de que ele estaria ungido para o serviço. Veja, então ele pede a prova do novelo de lã. E disse Gedeão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Veja, ele era um homem escriturístico, ele queria evidências, ele queria certeza. A mesma coisa que Jesus disse aos apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo e recebereis poder. É isso que cada um de nós deve buscar nesta hora, enquanto procura a evidência de que está comissionado. Nós não temos que esperar a evidência de que algum homem nos enviou. Nós temos que ter a evidência do enchimento do Espírito Santo. Porque se nós esperamos num homem, nós não podemos ter fé. Fé na ação do Espírito Santo. Veja, e eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. Veja, aqui está algo tremendo. Veja, uma taça, um copo cheio. Veja, um homem cheio, um homem revestido corporalmente da plenitude da divindade. Não foi apenas a metade do copo, foi a totalidade do copo. É isso que está prometido para a igreja do tempo do fim, a plenitude do Espírito Santo. Por isso essa escritura só acontece aqui. Veja, mas continuando, ele queria a unção do Espírito Santo, a plenitude, mas ele sabia que deveria vir também sobre aqueles que estariam junto com ele. E disse Gedeão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Veja que homem escriturístico que ele era, esse homem Gedeão, comissionado por Deus, porque ele conhecia a palavra de Moisés, e Deus havia dito em Deuteronômio 32, verso 1 e 2, inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Veja, essa era a escritura, e ele queria ter certeza de que isso estava sobre ele e sobre os homens que estavam com ele, porque ele conhecia a escritura, ele tinha visto o desastre que foi a peregrinação daquele povo que saiu do Egito atrás de Moisés, porque a unção, o orvalho, estava somente sobre Moisés e não estava sobre o povo. Veja, eles não podiam crer na mensagem de Moisés. O mesmo disse o profeta quando abriu os 7 selos. Ele disse: agora 10.000 dos meus amigos irão embora, porque de que adianta a mensagem se não há quem creia nela? Então veja, após a saída do profeta, um homem escriturístico agora, por isso a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. Então ali estava um homem que conhecia a escritura,
Veja, Oséias capítulo 14, verso 15, Deus falando: eu serei para Israel como orvalho. Então Gideão conhecia a Escritura, ele queria essa unção, ele queria esse revestimento, por isso Deus lhe deu a prova. E você não vai encontrar essa Escritura em outro lugar. Veja, essa segunda cavalgada. Veja, agora uma igreja ungida para crer na palavra, para reprofetizar a mensagem. Mas Deus queria ter uma igreja para receber a palavra, uma igreja para crer na Escritura. Irmão, que isso possa nos ajudar nesta hora. Que Deus te abençoe. Que Deus possa confirmar em teu coração a verdade da palavra. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.